não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tema da maturidade, que é evidentemente ligado à questão das 12 camadas. Existem vários níveis em que nós podemos tratar desse assunto, mas, em princípio, como é o interesse de todos nós, nos adestrarmos para uma participação frutífera na vida intelectual, então, o que nos vai interessar é, sobretudo, a maturidade do homem de estudos. Tá certo? Então, se você está inserido numa determinada comunidade profissional, acadêmica, então, certamente, o seu nível de avanço, a sua qualificação, será medida pelos seus pares e pela sua adequação à profissão que ali é exercida. Essa profissão é exercida hoje numa base que imita a das ciências, tá certo? Onde cada um faz uma contribuiçãozinha, tá certo? Muito especializada, aquilo vai somando um efeito e criando uma espécie de consenso, né? Entre uma comunidade de profissionais. Comunidade que hoje é, vamos dizer, multitudinária, quase ilimitada. Tá certo? Porém, isso aí se coloca, de algum modo, nos antípodas do que seria a educação tal como a entendia Sócrates, Platão e Aristóteles, e como a entende toda a tradição filosófica, onde o que se tem em vista não é a adequação do indivíduo a um grupo profissional, tá certo? Mas a criação de um spoldaios, de um homem maduro. Eu acho que essas duas coisas vão se tornando... Poderia não existir um conflito entre essas duas coisas, mas o fato é que existe, e na situação atual elas se tornam quase que incompatíveis. Eu acho que é muito difícil o indivíduo se enquadrar numa profissão universitária direitinho e ser aceito pelos seus pares, desempenhar lá as suas funções, criar o seu currículo e, ao mesmo tempo, adquirir uma maturidade intelectual. Essa coisa que está se tornando cada vez mais impossível, pelo fato mesmo de que a filosofia está se tornando uma atividade especializada. Quer dizer, cada um só lida com determinados pedacinhos, usando, vamos dizer, critérios consensuais de ciências inteiras e devendo se submeter aos critérios de validade já assentados numa discussão coletiva. Ou seja, você fazer um trabalho de filosofia hoje é como você fazer qualquer trabalho científico. Acontece o seguinte: o trabalho científico ele não se destina aos leitores em geral. Ele não é feito para entrar no debate cultural geral, mas apenas para servir a determinadas finalidades profissionais e econômicas muito claras, muito definidas. Né? Então, por exemplo, vamos supor, se o indivíduo está pesquisando um remédio qualquer, tá certo? Ele descobre o remédio. Bom, o que ele vai fazer com isso aí? Vai publicar tudo quanto é jornal? Fala, não interessa isso aí. Vai publicar numa revista científica para que isso chegue na orelha de algum laboratório. O laboratório, então, possa criar os meios de industrializar aquele remédio. Ou seja, isso se destina a um público ainda mais especializado,
né, do que o primeiro círculo de leitores, que são os colegas. Por exemplo, se um sujeito escreve um trabalho médico e isso só é lido pelos colegas e não chega na orelha de laboratório nenhum, simplesmente não teve efeito. Nós sabemos que as publicações médicas, e eu mesmo sei disso porque durante anos eu fui editor de 2 revistas médicas importantes, que eram Atualidades Médicas e Clínica Geral. Não sei se elas existem ainda, mas na época eram, sem dúvida, as mais importantes. Nós sabemos que toda a bibliografia médica, toda a produção de revistas médicas gira em torno de laboratórios. O laboratório decide o que você vai escrever, decide o que você vai receitar, tá certo? E antes, por exemplo, na hora de planejar uma edição da revista, já tínhamos que ver o seguinte: quais são os remédios que serão receitados, quais são os laboratórios beneficiados. É lá mesmo que nós vamos pedir anúncio. Isso então fica um círculo de autorrepetição, né? Mas isso é normal nesta profissão. Quer dizer, o público a que se dirige a pesquisa médica é de 2 tipos: são os próprios médicos e é o pessoal do laboratório, sem dúvida. E também, vamos dizer, os chefes de departamentos de pesquisa, etc., que podem dar mais verba para o nego continuar estudando. Isso não entra no debate cultural geral de maneira alguma, por causa, precisamente, das aplicações técnicas industriais que tem esse tipo de trabalho. Mas perguntei, o que aplicação técnica industrial tem os trabalhos de filosofia? Nenhum, 0. Tá certo? Então, imitar o procedimento, vamos dizer, das ciências no campo da filosofia vira uma coisa simplesmente caricatural. Quer dizer, você está fazendo trabalhos profissionais para pessoal, apenas para os seus colegas que vão ler e comentar e aí continuar discutindo indefinidamente, sem que isso jamais possa se integrar, seja no debate cultural geral, seja no processo econômico. Economicamente não tem função alguma, tá certo? E como função social tem apenas a de manter, alimentar esse mesmo círculo de pessoas. Então vira uma atividade altamente masturbatória. É evidente que quem se forma aí, ele é orientado, vamos dizer, por um critério de respeitabilidade, de seriedade, que é o da sua comunidade profissional. Mas, perguntei, o que esse critério tem a ver com a verdadeira maturidade intelectual? Absolutamente nada. Não é isso? Porque aí é como nas ciências, por exemplo, o sujeito para fazer um trabalho científico muito bom, sei lá, na área de matemática, de física, ele não precisa de maturidade intelectual nenhuma, basta o treinamento especializado naquele ponto. Ele pode ser um sujeito infantil, pode ser um psicopata, pode ser até como é que se diz, um retardado mental com um gênio especializado. Pode ser. Então o problema da maturidade intelectual não se coloca aí de jeito nenhum. Mas, ao lado disso, existe, vamos dizer, a cultura geral, existe o debate público. Tá certo? E no debate público, esse tipo de pessoas, quando entra, não tem absolutamente nada para dizer. No máximo, eles vão fazer mais ou menos como o Júlio Lemos faz, quer dizer, arrotar uma superioridade, tá certo? Que vale dentro do seu círculo profissional, mas que não tem como se integrar no debate cultural geral. Tá? Então, quando e você vê mais ainda que a tendência de modelar a filosofia pelas ciências exatas e naturais, hoje em dia é muito forte. Houve 2 ondas disso, uma no século XIX, tá certo? E não produziu absolutamente nada. Quer dizer, nós produzia o prestígio universitário e científico para algumas pessoas, mas quando perguntamos o que sobrou de toda esta filosofia inspirada na ciência do século XIX, não sobrou nada. Assim como o que se faz hoje também não vai sobrar nada. Eu duvido muito que estas coisas continuem tendo interesse depois da morte dos seus autores. Então, se você repara, por exemplo, que às vezes o sujeito passa anos, né, especulando a estrutura de um determinado argumento lógico, tá certo? E escreve um tratado de 950 páginas sobre aquilo, né? Em primeiro lugar, não está garantido que ele resolveu o problema. A discussão pode continuar indefinidamente. Né? Não existe
em filosofia, o critério da verificabilidade final, tá certo? Como existe na ciência também. Na ciência o debate prossegue, só que você vai tirando dele o proveito técnico-científico que é natural nessa ordem das coisas. Só que no mundo filosófico a coisa continua sem proveito técnico-científico nenhum. Então essa atividade toda ela já tem em si mesma um elemento quase psicótico, tá certo? E não é de estranhar que as pessoas que estão envolvidas nisso, em geral, quanto mais elas se aperfeiçoam nas técnicas, na lógica, na arte da argumentação, etc., menos tem alguma coisa interessante a dizer sobre a realidade. Então eles vão procurar a realidade no quê? Nas ciências. Lá existe sempre alguma realidade, não tem como escapar. Tá certo? Então, por exemplo, hoje existe um ramo que se chama a neurohistória da arte, muito interessante. Tem um autor chamado Beck Sandel que escreveu coisas muito interessantes, mas isso não é filosofia, isso é uma pesquisa científica. Então, e como é inevitável, como a ciência é uma atividade altamente progressiva, que está toda hora se substituindo a si mesma, é evidente que as teorias científicas são todas de durabilidade muito limitada. Tá certo? Por quê? Porque elas estão tentando. O que é uma pesquisa científica? Você isola um certo número de fatos que lhe parecem ter uma unidade por trás e você tenta descobrir essa unidade, a unidade de um processo, a unidade de uma causa, tá certo? A unidade do fenômeno, etc, etc. E é isso que você faz. Depois vem um outro sujeito e descreve de outra maneira, de outra maneira, de outra maneira, e assim por diante. A coisa não para, tá certo? Então essa ideia do aperfeiçoamento é inerente à própria ciência. Agora, a filosofia, por sua vez, ela busca princípios de inteligibilidade que devem durar. Ela não está inventando um princípio de inteligibilidade que vale só para agora. Né? Nós podemos dizer que na filosofia você tem, em vez de você ter um elemento progressivo, você tem um elemento acumulativo. Quer dizer, onde tudo aquilo que foi conquistado ao longo do tempo conserva a sua atualidade. Você não pode dizer que Platão foi superado ou que Aristóteles foi superado. Não. Simplesmente outras coisas se empilharam ali e se somam com aquelas. Tá certo? Então você vai criando um patrimônio que é o dos esforços humanos para atingir a inteligibilidade. Tá certo? Então você vê que a própria estrutura da atividade científica ela é um pouco o contrário da atividade filosófica. As teorias científicas elas se destinam a substituir-se umas às outras, a desbancar uma e impor uma outra que em seguida pode ser derrubada também e assim por diante indefinidamente. Tá certo? E em filosofia é impossível você fazer a mesma coisa. Quer dizer, não existe nenhuma maneira de você superar uma filosofia no sentido em que uma teoria científica supera a outra. Ou seja, impugnando a teoria anterior e propondo uma nova. Não é assim. Quando um filósofo supera a outro, significa que ele integrou no seu pensamento tudo aquilo que o outro contribuiu. Aquilo permanece inteiro ali. Essa absorção dialética, essa superação dialética, é uma coisa que em ciência não existe, não pode existir. Você não vai poder assimilar todas as teorias anteriores, tá certo? Integrá-las na sua e seguir adiante. Isso não dá para fazer. Quer dizer, porque a filosofia é uma atividade voltada eminentemente ao adestramento da inteligência humana e da consciência humana, e não à produção de fatos sobre este ou aquele ponto. Essa produção de fatos ela prossegue indefinidamente na base da autodestruição. Nós sabemos que, vamos dizer, qual é o critério científico dominante hoje. Não é o critério da falsibilidade do Popper. Quer dizer, uma teoria é científica na medida em que ela possa ser demonstrada falsa. Quer dizer, que a sua estrutura lógica admita a sua refutação. Se não há refutação possível, mesmo que a refutação seja errada, então não é uma teoria científica. Isto, evidentemente, não se aplica à filosofia de maneira alguma, porque a finalidade da filosofia não é impor teses. Isso é coisa fundamental. Às vezes você vê obra de um filósofo cujas teses
já caíram todas, mas aquilo conserva o seu valor. Por quê? Porque a filosofia não se destina a produzir, vamos dizer, uma teoria final sobre o mundo, ou uma descrição factual do mundo, tá certo? Mas a aprimorar cada vez mais e mais e mais a capacidade humana de inteligir. Em última análise, a filosofia é pedagogia e é uma espécie de um guiamento da consciência. E para isto, mesmo os erros são importantes. Em filosofia, todos os erros filosóficos são estudados e discutidos. Em ciência, eles são abandonados. Né? Quer dizer, quando você estuda a história das ciências, geralmente o que os camaradas fazem é colocar as teorias que tiveram algum sucesso e que serviram de base para as teorias seguintes. E esquecem tudo aquilo que foi flagrantemente errado, tá certo? E vão dizer que é pseudociência. Eu digo, mas espera aí, a pseudociência é ciência. Né? Ela não é outra coisa, ela não é uma atividade formalmente distinta. Tá certo? Ela é simplesmente uma ciência errada. Né? Então, mas é claro, a pseudociência não se integra na história da ciência, ela é expelida. Ao passo que as filosofias erradas, elas se integram na história da filosofia como momentos dialéticos de um contínuo aperfeiçoamento da consciência humana, onde certos erros, às vezes, são erros felizes e até necessários no caminho dialético para a percepção de uma realidade mais profunda. Então, eu sinceramente eu não vejo como conciliar uma formação filosófica com a formação científica, tá certo? Elas são coisas que, evidentemente, elas podem ser integradas, mas continuarão heterogêneas. Por exemplo, se um indivíduo estuda, sei lá, neurofisiologia, tá bom, ele vai... E, ao mesmo tempo, ele é um filósofo. Eu digo, bom, ele pode usar uma coisa na outra e a outra numa, mas ele não pode fundi-las, não tem como fundir as duas coisas. São contribuições heterogêneas. Assim como, por exemplo, se um filósofo é um pintor, é um desenhista, tá certo? É claro que da sua experiência de pintor e desenhista ele vai aproveitar alguma coisa para a sua filosofia, mas ele não vai criar uma atividade sintética que seja ao mesmo tempo pintura e filosofia. Não há síntese possível. Quer dizer, aí você entra no problema das famosas ontologias regionais que falava o Edmund Husserl. Quer dizer, na estrutura da realidade existem domínios que são independentes e incomunicáveis. É o famoso exemplo que ele dava, falou, olha, não existe uma biologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Quer dizer, você não tem como fundir uma coisa ou outra. Você pode estudar trigonometria, pode estudar biologia dos leões, mas você não vai fundir isso de jeito nenhum. Ainda que a coexistência desses dois campos de conhecimento na sua mente possa ter um efeito inspirador ou heurístico e possa te dar ideias, etc, etc. Mas essa confusão de campos, essa confusão de gêneros, tá certo? Nunca vai produzir nada que preste. Quer dizer, você não existe a fusão, não existe a síntese nesses domínios. E a formação científica continua perfeitamente distinta da formação filosófica. Ainda que se possa, às vezes, aproveitar em filosofia muito das descobertas científicas aqui ou ali. Porém, é necessário você ver que ao longo da história, em todos os sistemas filosóficos, as partes mais frágeis, mais perecíveis, são justamente aquelas que dependiam dos conhecimentos científicos da época. Na medida que esses conhecimentos científicos são superados, aquela parte da filosofia é atingida e é prejudicada por este ponto. Não é isso? Então, por exemplo, se você lê as obras de Schelling, né? Schelling andou lendo muita biologia na época, aproveitou muita coisa, só que aquelas teorias todas já foram pro brejo, não funciona mais. Então, você tem que, quando você lê aqueles trechos de Schelling, você tem que separar o que é a concepção filosófica do que é a argumentação ou exemplificação científica que ele está dando. E você vai ver que, em geral, a primeira vale independentemente da segunda. Ou seja, a elaboração filosófica está correta e é útil, ainda que o embasamento científico esteja falso. Isso aqui é uma constante, tá certo? Na história da filosofia. Quando você vê, por exemplo, o exemplo mais clássico é o de Aristóteles, com o negócio das órbitas
circulares dos planetas. Ele acreditava que as órbitas têm que ser circulares, porque o movimento circular é o movimento mais perfeito, mais acabado que existe, e evidentemente, na época se entendia o céu mais ou menos como uma versão visível do mundo dos arquétipos, então teria que ter mais regularidade e uma forma mais perfeita do que qualquer acontecimento terrestre. E quando mais tarde vem Kepler descobre que as órbitas são elípticas, tá certo? Mas, bom, isso aí impugnou a ideia do Aristóteles, do contraste entre os arquétipos e o mundo dos arquétipos permanentes e o mundo terrestre do fluxo, da impermanência. Não, continua válido do mesmo jeito. Só o exemplo que ele deu aqui não funciona. Então, nós podemos dizer, a astronomia de Aristóteles foi derrubada, mas não a filosofia dele, né? E assim por diante, o século XIX está repleto. Quantos filósofos não se deixaram enganar por aquela famosa regra do Ernest Haeckel de que a ontogênese imita a filogênese, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo passa por etapas que são similares ao desenvolvimento da sua espécie. Nós sabemos que as coisas não são assim, mas no século XIX muita gente boa acreditou nisso e pode ter tirado conclusões filosóficas. A validade das conclusões filosóficas, evidentemente, não depende desse exemplo científico, né? E assim por diante, quer dizer, não faz sentido você, ao mesmo tempo, afirmar que a ciência é uma atividade constantemente autocorretiva e autocrítica, tá certo? Onde tudo pode ser reexaminado e visto de outra maneira, né? E você querer fazer dela um modelo para a filosofia, tá certo? Onde justamente esta ideia da progressão e da progressão por substituição não vale, e onde o que vale é a acumulação de perspectivas. E quando você estuda, sei lá, você estuda Anaximandro, Sócrates, Pitágoras, Platão, etc, etc, etc. O que você está fazendo é simplesmente aprender a olhar os fenômenos por vários olhares possíveis, por várias perspectivas possíveis. Essas perspectivas constituem o repertório das possibilidades da inteligência humana. Então, cada vez que você olha pelos olhos de um, você abre uma janela, você está aprendendo a ver de uma outra maneira, por um outro lado. Esse lado não impugna os outros lados, ele se soma. Né? Então, por exemplo, a famosa intuição de Pitágoras, de que tudo é feito de números. Eu digo, isto é objetivamente válido? Sim ou não? As duas respostas são verdadeiras, porque onde quer que você procure nas coisas um aspecto matemático calculável, você vai encontrá-lo. Tá certo? Mas isso não quer dizer que a estrutura matemática seja a base ou fundamento da realidade. Porque o fato é que nenhum fenômeno, nenhum ente chega a nós sob a forma de um elemento matemático. Somos nós que tentamos apreender por trás das suas formas infinitamente variadas e caóticas alguma regularidade matemática. E levamos esse esforço até o ponto de tentar matematizar o próprio caos. Não é isso? O que, sem dúvida, é possível até certo ponto. Tá certo? Então, a intuição de Pitágoras vale cientificamente ou não? A resposta é sim e não. Mas ela é uma maneira de olhar que se tornou indispensável. Ou seja, ao longo dos séculos, você vê que, haja o que houver, sempre em algum momento você vai ter que olhar as coisas matematicamente. Então, como expressão de uma lei objetiva da constituição do cosmos, o preceito de Pitágoras nem vale e nem não vale. Mas, como descoberta de uma perspectiva que é útil e frutífera para a mente humana, isso aí nós não podemos negar. Não é isso? Então, também, veja, a ideia platônica de que há
um mundo que remonta a Parmênides, existe um mundo do fluxo da impermanência e por cima dele existe o mundo dos arquétipos estáveis ou da eternidade. Ele diz, bom, isso é assim objetivamente? Jamais saberemos. Sabemos aqui, temos que olhar as coisas desse jeito, porque quando olhamos, descobrimos muita coisa. Ou seja, cada filosofia não é uma nova teoria do mundo, da objetividade do mundo. Não é. Como teoria, como descrição do mundo, ela pode ser muito falha. Por quê? O filósofo descobre uma perspectiva, descobre uma direção do olhar que é importante e que é útil, mas isso não quer dizer que ele vai obter sucesso em fazer dessa perspectiva uma descrição apropriada da realidade, o que ele não pode realizar por meios filosóficos, ele teria que realizar por meios científicos. E por meios científicos, nenhuma descrição jamais será completa e adequada, a coisa vai continuar mudando e mudando e mudando indefinidamente. Então, se na formação científica você tende não só a uma especialidade cada vez maior, tá certo? Mas a estabilização, pelo menos temporária, de certos critérios de validade, tá certo? E você deve, em princípio, operar só dentro desses critérios de validade, sem apelar a outros conhecimentos que não estejam validados por aquela ciência em particular. Em filosofia é exatamente o contrário. Você tem que ampliar o número de perspectivas, tá certo? Indefinidamente, mesmo sem poder sintetizá-las numa teoria. Portanto, são dois tipos de educação completamente diferentes. Não é isso? E, claro que todo mundo pode adquirir as duas, e talvez até deva fazê-lo, mas, pergunto eu, por que uma educação científica para um filósofo seria mais importante do que uma educação artística, uma educação moral, uma educação religiosa? Por exemplo, nós sabemos que uma pessoa que não tem a experiência de práticas espirituais, experiência da busca constante, né, de Deus, ela não tem a intuição de uma série de realidades da vida. Você só vai obter isso mediante a prática. Né? Então, claro que isso é um domínio da realidade que é tão importante e tão universalmente presente quanto qualquer outro. E dizer, não, o essencial é você estudar as ciências, por exemplo. Eu digo, bom, alguma ciência, meu filho, vai te dar o domínio da linguagem? Não. Lembra que você estuda linguística a sua vida inteira. Então acontece que se você não domina a linguagem, se você não tem a expressão oral e escrita adequada, você não domina os seus pensamentos, meu filho. É simples, você não sabe do que está falando. Então, olha, eu pessoalmente considero que de tudo o mais importante é a formação literária no início. Por quê? Porque em todas as civilizações existe literatura, oral ou escrita, absolutamente todas. Tá certo? E é através dela que se transmite a própria religião. Portanto, o literário, sobretudo o narrativo, vem primeiro. Né? Isso na ordem da filogênese. Tá certo? E quando você não entende um fenômeno, não entende algo que você viu, ainda assim você é capaz de narrar aquilo. Ou seja, você narra o formato do enigma, o formato da sua confusão. Isso é sempre possível fazer. E sem isso não dá para desfazer a confusão depois. Então, se o indivíduo não sabe se expressar, não sabe narrar, não sabe explicar, ele nunca vai ter domínio de coisa nenhuma. E por isso mesmo ele vai tentar se apegar desesperadamente a critérios lógico-técnicos que são válidos dentro de um campo muito restrito. Tá certo? E isso vai criar uma espécie de idolatria babaca, tá certo? Das chamadas ciências duras. Tá certo? O que é uma bobagem, porque, como já dizia o Max Weber, é muito mais fácil você calcular com exatidão o resultado provável de uma próxima eleição
do que saber em quantos fragmentos uma pedra vai se estilhaçar quando cair no chão. Portanto, achar que as ciências da natureza são realmente ciências duras, a divisão de ciências duras e ciências moles é coisa de gente de cabeça dura e miolo mole, né? Essa distinção não existe absolutamente. Essa é uma convenção e, na verdade, é um pouco a mitologia ginasiana. Quando eu era moleque já tinha essa mitologia, dizer, se você é menino, você tem que estudar física, matemática, e se você é menina, você vai estudar letras, história, etc, etc. Então, você já botava o mundo das ciências humanas para baixo, né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.